Muito bem, senhores, mas enquanto isso, a gente que gosta de trabalhar, a gente vai lá, trabalha, faz o nosso dinheiro, deixa que a galera que fica recebendo o Estado fique nos invejando, enquanto a gente vai gerando emprego e ajudando pessoas de verdade, mais do que qualquer político de estimação. Muito bem, total do tamanho de mercado. Fofoletes, Bitcoin morreu? Então, não, Bitcoin não morreu. Nós temos aqui na contabilidade de obituários de Bitcoin mais uma, então nós morremos já 468 vezes. Então, Bitcoin já morreu 468 vezes, beleza? De todas as vezes, sempre que eles têm uma nova notícia, vocês vão ver então todas as vezes que o Bitcoin morreu. Eu gosto disso, né? Que o Bitcoin morre, mas ele continua subindo ao infinito no longo prazo. Então isso dá oportunidades de ciclo para a gente comprar um ativo extremamente valioso de forma barata. Um ativo que, na minha opinião, é a principal tecnologia que surgiu depois da internet, foi a blockchain, o que permitiu aí a construção de também redes, como a rede Ethereum também, que é totalmente excelente, entre outras redes aí, NFTs, DeFi e assim por diante. Então nós temos basicamente mais opiniões de que morreu, todas as vezes em que morreu, várias dessas vezes em que o Bitcoin morreu, supostamente morreu em alguma correção, foi um excelente momento, então a gente reconhecidamente está em fase de capitulação, tá, pessoal? Detalhe muito importante que vocês precisam se atentar, nós temos quase 19 milhões, nós temos 19 milhões 226 mil bitcoins em circulação, ou seja, 91% já foi minerado, o que tira bastante pressão da capacidade vendedora dos mineradores, porque hoje os mineradores eles não conseguem ter a capacidade de vender e causar uma grande queda nos mercados. E vocês têm que entender o seguinte: 10% apenas dos bitcoins, apenas 10% dos bitcoins estão em circulação, em corretoras, em negociação, prontas para você negociar. Então, você tem que entender que a escassez ela é muito maior do que os 20 milhões. A escassez, né, os bitcoins que você está brigando, lutando, disputando com outros milionários no planeta inteiro, na verdade você está disputando aí basicamente com 10% do total de emissão de bitcoins já existentes. Porque a maioria deixa a maioria sai em circulação, porque as pessoas morrem com a chave privada na carteira. Então isso causa bastante escassez muito mais rápida e repentina do que a gente espera. Por isso que em algum momento, nessa queda, o Bitcoin ele vai encontrar o seu fundo, quando principalmente acabar a pressão vendedora. Isso significa que, por exemplo, a gente não vai ver Bitcoin cair para 9 mil, 12 mil, 14 mil, 3 mil dólares. Não, não significa isso. Por quê? Porque o preço é uma coisa, o preço do ativo é uma coisa. Por exemplo, o preço do ativo ele não está atrelado diretamente ao número de moedas circulantes, mas ao número de demanda e oferta, ou equilíbrio entre demanda e oferta, que existe por aquele ativo que é escasso. Então, por exemplo, se nós temos 2 milhões de bitcoins, ou se nós tivéssemos apenas 2 mil bitcoins, o preço do Bitcoin poderia ser o mesmo preço. Por quê? Porque é o tamanho do mercado e a demanda por compra desse mercado que vai fazer o preço estabilizar em determinado valor. Por exemplo, o Bitcoin ele poderia valer 10 centavos hoje se todo mundo aceitasse. Não, eu vou vender meu Bitcoin por 10 centavos porque eu quero eu quero me desfazer dele e eu aceito vender por 10 centavos. Beleza? Essa é a dinâmica. Porque o tamanho de mercado nada mais é do que a multiplicação da quantidade de bitcoins circulantes vezes o preço que o mercado está dando para aquele ativo. Só que a tendência é, quando o ativo está caindo, você tem vendedores assim. Você chega lá na corretora e você pode ver o Bitcoin chegar, por exemplo, a 3 mil dólares. Por quê? Porque se a maioria das pessoas que compraram Bitcoin nos últimos 5 anos aceitar, né? O cara que comprou, vamos lá, o cara que comprou Bitcoin a 6 mil dólares em 30 de março de 2020, depois do Covidão. Se começar a ter mais pessoas falando, ó, cara, eu não vou vender meus Bitcoins por 16 mil, porque eu não quero vender por 16 mil para ti. Eu vou vender para 14 por ti. 14, eu te dou um desconto. O que vai acontecer com o preço do ativo? Se a maior parte fizer isso, ele vai cair, certo? E isso é inerente ao número de quantidade de moedas. Acontece o quê? Que o ciclo de queda ele acaba porque chega em um momento em que as pessoas que compraram há 3, 2 anos atrás,
que pagaram $9.000 por unidade, elas simplesmente não vão aceitar. Ninguém, não vai ter mais ninguém querendo fazer uma oferta no book de oferta das corretoras, falando, ó, cara, eu preciso me desfazer dos meus bitcoins para sair empatado a 9.300. Se ele fizer isso, o mercado vai cair até 9.300. Agora, se você chegar num momento em que esgotar os vendedores e não ter mais vendedores aceitando Bitcoin abaixo de 12 mil, você não vai ver preço a mercado do Bitcoin a 12 mil. Por isso que quanto mais cai, mais resistência à queda tem. Por quê? Porque tem pessoas que estão segurando Bitcoins comprados a $9.000 por unidade durante 3 anos. E essas pessoas, elas vão falar, velho, ou agora eu já segurei 3 anos a 9 mil, eu não vou aceitar vender essa merda abaixo de 9 mil, nem fudendo. Nem fudendo. E aí o que acontece? Eu vou esperar agora pacientemente, vou rodar e vou segurar e foda-se. Se não tem oferta no mercado, acaba a queda. Da mesma maneira que se não tem demanda compradora no mercado, acaba a alta. É simples assim. É simples assim. Então, em algum momento, os holders ou pessoas que detêm o ativo e não aceitam colocar esse ativo à venda a mercado, vão fazer com que cheguemos no fundo do ciclo. E aí a gente não sabe se vai ser 16 mil, 10 mil, 9 mil, 3 mil, 6 mil. Só que o que acontece? Abaixo de 10 mil, 12 mil, 9 mil ali, é muito difícil. Por quê? Porque psicologicamente, a pessoa que comprou há 3 anos atrás, viu o preço voltar, viu o preço subir para $60 mil. Vamos imaginar, um cara comprou o Bitcoin. Ele viu o Bitcoin subir a $60 mil. Tá na cabeça dele, na memória dele. Agora ele voltou, 3 anos mais tarde, está ao preço que ele entrou, que ele comprou. Ele vai tomar 2 decisões. Ou ele vai comprar mais, porque ele sabe que no futuro pode voltar a valer 60. E aí ele pode fazer uma matemática muito simples. Se eu conseguir comprar mais a 9 mil e um dia ele voltar para 60 mil, eu vou ter 600% de lucro. Então eu não vou vender. Eu vou, inclusive, pegar agora e comprar. Então quanto mais cai, mais aumenta a pressão por comprar, por demanda compradora. Quanto mais o preço sobe, mais aumenta a pressão por venda, porque começa a ter um esgotamento da venda ou da compra. Então, um dos comportamentos dos fundos dos deuses, tá? Um dos comportamentos dos fundos dos deuses é a perda de volume enquanto o preço cai. Se perde o volume e perde enquanto cai, e você vê um padrão gráfico de longo prazo, uma cunha descendente, geralmente a cunha descendente nada mais é do que um esgotamento e provável reversão futura. É um esgotamento dos vendedores. Não tem mais pessoas querendo vender. Eu não aceito vender meus bitcoins por menos de $16.800. Eu não aceito. Pau no seu cu. Pega lá do Joãozinho que está desesperado. Como nós já passamos de mais de 50% das carteiras que detêm Bitcoin em prejuízo, nós já estamos num ponto crítico de capitulação, que é assim, para acontecer uma queda muito forte, tem que acontecer algo muito grave mesmo, tá? E pode acontecer, tá? Se todo mundo de hoje para amanhã decidir que o Bitcoin não vale nada, todo mundo vira o Thiago Reis, todo mundo é parente do Thiago Reis, e todo mundo falar, ó, Bitcoin não vale porra nenhuma, concordo com o Thiago Reis é um mito, vou assinar o Assuno lá. Todo mundo começar, eu vou vender por 1.000, eu aceito vender por 500, o preço vai cair para 500, para 1.000, mesmo que o tamanho de moedas circulantes seja muito baixo. Acontece que o Bitcoin ele já tem um nome muito grande, pessoal. Então agora, à medida quanto mais ele sobe, ou a cada ciclo de alta ele sobe numa velocidade menor, ou ele tem mais resistências para subir, mas quando ele cai, ele também vai ter mais resistências para cair. Ele não vai cair mais tão vertical como ele caiu quando o tamanho de mercado era desse tamanho. Então, à medida que o tamanho de mercado é maior, a proporção dos movimentos vão ser menores, né? O percentual que antes era de alta de 10.000% em 2017, de janeiro de 2017 até dezembro de 2017, que foi de alta de 10.000%, onde o Bitcoin saiu de $1.000 e foi para lá em $20 mil, ou $3.000 e foi para lá em 20 mil, agora na última alta a gente não subiu tanto.
né? Então, se a gente comparar, à medida que o mercado vai ganhando tamanho, vai ganhando participantes, né? As proporções elas vão se modificando também, tá? Então, por exemplo, lá em 2016, ó, eu entrei em outubro de 2016. Em outubro de 2016, quando eu comprei meus primeiros satoshis, eu vivi uma alta em um pouco mais de um ano de 3.000% em Bitcoin. Só que o tamanho do mercado do Bitcoin era um tamanho de mercado ainda nem de 20 bilhões de dólares, tá? Ele não era tão grande. Quando ele chegou lá em cima, ele foi lá a quase 1 trilhão o tamanho total do mercado. Foi a 900 bilhões o tamanho do mercado total, contando todas as altcoins e tal. Na última alta, se a gente pegar a última alta ela foi de 1000%, ou seja, subiu metade. Isso contando que teve o Covid. Isso que teve o Covid, né? Mas se a gente não contasse o Covid, subiu 750%, subiu bem menos. E a próxima alta talvez não seja tão grande assim também. Então, se ele subir para 100%, vai ser, ó, 500% de alta, tá? Então, essa é a questão. Do mesmo jeito que funciona para queda, funciona para alta. Então, na queda, ele caiu 85%. Talvez nessa queda, talvez, isso é só um talvez, bem talvez mesmo, tá, pessoal? Se ele cair, ó, ele já caiu 72%, já caiu bastante, mas ele ainda pode cair para os 80% novamente. Se ele cair para 80%, ele já chega em 14.800, né? Já está ótimo. É um preço muito bom já, né? Pensando que dentro do período de volatilidade nós vamos voltar em algum momento a subir, né? É um grande canal de alta, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, claro, não confirmou fundo, a gente ainda não sabe onde é o fundo, pode ser que esse seja o fundo, mas uma das características, né, é o esforço. E o esforço, seguindo o Wyckoff, é muito esforço. Quando você vê muito esforço e o esforço não se reflete no preço, então teve muito esforço vendedor nesse dia aqui. Mas o esforço vendedor, ele não teve muita venda, não teve uma queda tão forte assim. Isso significa esgotamento da pressão vendedora. Então tem ainda queda, ainda nós temos quedas pela frente, mas a gente não sabe até onde vai e quando vai acontecer. Acontece um detalhe, nós ainda não formamos fundo. Pode ser que aconteça agora de dezembro para janeiro, que geralmente, já expliquei milhares de vezes para vocês que dezembro e janeiro geralmente é a mudança de tendência, junho e julho também. É os períodos e meses em que o mercado gosta de mudar tendências majoritárias. Então a gente pode ter uma alteração de tendência, mas tem que esperar pacientemente. Por quê? Porque a gente não sabe até onde o coelho vai nessa toca do coelho aí. A gente não sabe até onde vai derreter. Ele pode derreter ainda até 14 mil, até 12 mil, até 9 mil, até 3 mil. Ele pode derreter ainda. Ele está ainda em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes abaixo da média 8 semanal, mostrando que durante semanas ele está caindo. Acontece só que, quanto mais ele está caindo, mais esforço é necessário para produzir grandes barras. Então, por exemplo, essa barra aqui, ó, pessoal. Se essa barra aqui, ela teve, deixa eu pegar aqui, ela teve 26% de queda, tá? Naquela semana. Aqui ela teve 33%, até foi bem semelhante. Mas o volume foi, a queda aqui foi maior, mas o volume foi bem menor. Vocês estão vendo? E aqui teve muito mais esforço vendedor e a barra já é menor. Então isso significa um esgotamento da pressão vendedora. Isso significa que as pessoas estão cansadas de vender. E vai chegar um momento que vai começar a não ter mais pressão vendedora. Eu não aceito mais vender por menos de 14 mil e foda-se. Não aceito vender, não aceito, não quero. Pau no seu cu, procura outro. Tá? Então, na minha opinião, o preço de 16 mil dólares, independente do que acontecer no ano que vem, que eu acredito que vai continuação do bear market, eu acredito que ano que vem vai ser novamente um bear market, mas se você prestar atenção bem, aqui a gente ainda não teve correção, movimento corretivo, né? Então, se esse aqui começar a consolidar fundo do Bitcoin verdadeiro aqui em algum momento, nas próximas semanas, e a gente conseguir traçar uma FIBO, em algum momento a gente vai saber que o preço vai voltar a subir, nem que seja por alguns meses, para depois continuar caindo, para continuar o bear market. Porque o bear market ele não precisa ser vertical, ele não precisa cair A do infinito reto, ele pode cair lateral, andar um pouco, voltar, retrair, volta. Lembrando, né? Tendências de baixa possuem altas, movimentos de alta. E o Bitcoin ele está tão enfraquecido, tão mais fraco que o Ethereum nesse ciclo, que ele realmente ainda não entregou
esse respiro, essa retração. Então, isso é uma das coisas que me chama a atenção para o ano que vem. Então, para o ano que vem, primeiro semestre de 2023, qual é a minha expectativa, a minha esperança? A minha esperança é que em algum momento, nas próximas semanas ou nos próximos meses, a gente tenha um esgotamento da pressão vendedora, o mercado consiga se segurar por 2 meses, 3 meses em uma certa determinada região, talvez entre 12 a 18 mil, talvez entre 12 a 20 mil, talvez entre 12 a 25 mil, não sabemos, mas que em algum momento a gente vai pegar um movimento de alta no ano que vem. E esse movimento de alta ele pode ser motivado por várias coisas. E essa alta vai depender de vários fatores, mas eu acredito que ela vai acontecer, tá? Então no ano que vem eu espero uma alta um pouco mais prolongada, num período um pouco maior, lateralidade também, e um ano bastante difícil, com retomada de baixa mais para o final do ano ou na metade do ano que vem. Não sei como vai ser, mas a minha expectativa, o meu price action é de apontamento de que a gente vai conseguir em algum momento voltar a ter uma tendência de alta de curto prazo, nem que seja 3 meses de alta, ou um semestre de alta que seja, não sei, possível dizer isso para vocês, com certeza, tá? Então, canal de baixa, tá? Um ano, isso aqui é um ano, canal de baixa de um ano. Quando a gente conseguir romper essa linha pontilhada, a linha pontilhada praticamente já anda junto com a média 8 semanal. Então a média 8 semanal está aqui, a linha pontilhada está aqui. Essa já é uma linha de tendência de baixa, de curto prazo. Tem outra linha de tendência de baixa de longo prazo aqui, tá? Então nós temos isso daqui. O que é comum ver então agora? Formação de fundo dos deuses em algum momento, reteste de suporte, alguma região onde o mercado satura a venda, o que eu acho que já estamos nessa fase, né, de capitulação, e praticamente a gente vai começar a ganhar, na minha opinião, em algum momento no ano que vem, ganhar um pouco de alta, nem que seja uma recuperação de retração de FIBO de longo prazo, para o preço depois lá na frente voltar a subir, talvez final do ano de 2023. Por quê, pessoal? Se vocês forem ver esse desenho que eu estou fazendo aqui, esse price action que eu estou fazendo, ele é um price action de quê? Se você pega essa barra aqui, se você pega esse ano aqui, o próximo ano, vamos imaginar que o ano que vem o preço vai andar nessa linha branca que eu mostrei aqui para vocês, que eu desenhei aqui para vocês. O que é isso aqui? Isso aqui é uma barra de reversão no anual, tá? Então, do mesmo jeito que funciona as barras de reversão no gráfico semanal, diário, mensal, de 4 horas, funciona as barras de reversão no anual. Então, se a gente pegar o gráfico agora de 12 meses, 365 dias completa um ano, certo? A gente vai completar essa barra aqui, ó. Essa é uma grande engolfo de baixa, tá? Pela primeira vez na história do mercado cripto, do Bitcoin, a gente tem um engolfo de baixa. Por quê? Porque antes, como o volume era bem menor, nós tivemos uma inside bar para o preço continuar subindo. Depois nós tivemos uma barra que comeu metade da barra anterior, do ano anterior. Pegou exatamente 0,5 de Fibonacci. 3.200 foi o fundo do Bitcoin naquele período em que eu estava comprando Bitcoins, certo? Então, o que eu entrei naquela época? Eu entrei num pullback anual, onde eu peguei depois 3 anos consecutivos de alta. O que é previsível para o ano que vem? Previsível para o ano que vem é o seguinte: manutenção da elevação da taxa de juros vão subir ainda, desemprego nos Estados Unidos, pessoas com dificuldade de comprar ativos e fazer investimentos, porque as pessoas vão estar focando em sobreviver, não em investir, beleza? Os dois maiores mercados financeiros do mundo, que é Londres e os Estados Unidos, né? Inglaterra e Estados Unidos, a Inglaterra já está sofrendo a sua recessão, já conseguiu se recuperar agora temporariamente do problema da dependência da Rússia pelo gás, tá? E agora, para o ano que vem, o que eu espero? Né? Se esse ano foi um ano porradeiro, se esse ano foi um ano de engolfo de baixa, e 2024 vai ter o halving do Bitcoin, né? De novo, uma nova queda da recompensa de mineração, mais pessoas vão continuar entendendo o que é Bitcoin, porque a demanda continua crescendo. A demanda, eu digo assim, pessoas interessadas em entender esse mercado continuam. E ainda nós temos a carga da galera que está desesperada, que se desesperou vendendo barato, que vai agora ter que recomprar mais caro. Então o que acontece? Provavelmente, isso é uma probabilidade, nós vamos encontrar o fundo no ano que vem, provavelmente, tá, pessoal? Provavelmente nós vamos encontrar o fundo no ano que vem e vamos fazer uma barra doji. E essa barra doji é uma barra de reversão, para que 2024 o mercado volte a subir, tá? Por quê? Porque até lá já vão dar mais 12 meses de enrolação, de injeção de linguiça entre conter a inflação,
a inflação começar a cair abaixo da taxa de juros, então a inflação for menor do que a taxa de juros, já podemos ver o mercado reagindo com otimismo. Então eu avalio que nós vamos fazer uma barra de reversão no ano que vem. E essa barra de reversão ela vai contar em algum momento com um período um pouco mais prolongado de alta, porque as barras de reversões elas significam isso. A barra de reversão ela geralmente é uma inside bar, que é uma barra que vai realmente testa o fundo mesmo verdadeiro, volta e finaliza com uma barra inferior abaixo de uma das retrações de Fibonacci. Então, na retração de Fibonacci aqui, como veio baixa, se eu pegar aqui, só pegar a barra, cancelar desconsiderar as sombras e colocar uma barra exatamente de Fibo, anual, né? Onde é a principal resistência do Bitcoin no ano que vem? As principais resistências do Bitcoin no ano que vem vão ser 24.480, 27.515 e 32 mil dólares. Para ele voltar à tendência de bull market, o mercado, ele vai trazer alguma barra em algum momento, seja final do ano que vem ou seja em 2024, que rompa os 32 mil dólares. Então, se eu estou esperando uma barra doji, eu estou esperando uma continuação pela primeira vez no mercado de bear market, uma continuidade de bear market. Eu acredito que o bear market vai continuar. Só que, na minha opinião, ele vai ser um bear market mais lateral do que um bear market mais incisivo, tá? Então, acho que o bear market vai acontecer, mas ele vai ser mais lateral do que um mercado vertical, tá? E com isso, eu vou procurar por oportunidades de situações de melhora da economia geral para que aumente o número e a quantidade de pessoas que queiram tomar risco nos mercados. Porque em algum momento vai sobrar só a galera experiente do mercado. Em algum momento ninguém mais vai aceitar vender barato. E aí, acabando a pressão vendedora, nós vamos ter só a pressão compradora pela frente. Tá? Então, basicamente, esse é o meu pensamento para o ano que vem. O pensamento para o ano que vem é realmente evoluir para a terceira, para metade da terceira do canal paralelo aqui, né? Se eu fosse avaliar um price action para esse ano, então, a gente teve exatamente isso, né? Uma evolução dessa região. E agora nós podemos ir testar a metade, ou então o valor de 12 mil dólares, ou aqui embaixo 9 mil dólares, né, por unidade, o preço do Bitcoin. Sendo que, cara, de conseguir retornar o preço de 3 anos antes, um ativo tão escasso quanto o Bitcoin, é bem difícil, tá? Tem como? Tem, mas é difícil. Porque o esforço para vender já está descomunal. Tá? E aí eu já alertei sobre essa barra, esse pico de volume fora do normal, essa grande venda que não gerou tanta venda, já gerou uma venda menor do que a venda anterior, mesmo com um volume bem inferior, bem superior no caso, né? Muito mais gente aceitando e movimentando em corretoras. Então acho que estamos diante do esgotamento da pressão vendedora, que eu não sei quando vai ser, se vai ser agora na reversão de dezembro para janeiro, se vai ser de março para abril, se vai ser de junho para julho do ano que vem. Eu não faço a mínima ideia. Acontece que nós estamos na fase de capitulação. Isso é importante.